Então, bom dia, graças e paz a todos, sejam bem-vindos a esse estudo. Estamos estudando o Apocalipse no mês de julho, né? E hoje vamos estudar um tema muito interessante, que são os temas históricos em conexão com os livros de Daniel e Apocalipse. Por isso que é importante, o irmão Pedro vai mostrar uns gráficos aí, de anotarmos esses assuntos. Sabemos que esse estudo é profético, são revelações que Deus deixou para nós, para nossa geração. Então, precisamos aprender, precisamos entender esses estudos. E com o irmão Pedro, a palavra. Bom dia para todos, graça e paz. Bom dia. Eu tenho uma folha e eu gostaria que vocês também tivessem. Se vocês não tiverem, vou ter que usar um caderno, porque temos que desenhar algumas coisas nelas. Eu projetei um gráfico para a explicação do Apocalipse até o capítulo 12. E a pessoa que está fazendo para mim, ela disse assim, que gráfico complicado. Aí eu orei, Senhor, ajude que ele possa achar graça e bondade em fazer esse gráfico. É o irmão Robson, lá da Grande Belém. Esse gráfico ficou até bonitinho. Ele vai pegar todos os sistemas do Apocalipse até o capítulo 12. Porém, eu não posso jogar esse gráfico para vocês instantaneamente, porque vocês não vão entender realmente igual a pessoa que estava fabricando. Então, é necessário nós começarmos do zero. Uma folha de papel com uma linha grossa. Então, vocês já vão se preparando aí, fabricando essa linha grossa no centro da folha. Você divide mais ou menos a folha, a metade para baixo e a metade para cima. Ok? Se eu olhar na tela alguma manifestação de vocês com um joinha, um coração, eu vou perceber que vocês entenderam tudo. Não preciso nem ligar o microfone. Perfeito, eu já estou animado porque eu percebi que alguém já está fabricando essa linha grossa. Agora eu quero ler um verso bíblico que se encontra em Apocalipse, capítulo 1 e verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que é nela escrita, e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Queridos irmãos, muito tempo atrás, quando findou o período de Sardes para início de Filadélfia, então algumas pessoas tomaram a decisão de explicar Daniel e Apocalipse. E eles usavam, como eu estou usando aqui, gráficos como esse. Só que eles não usavam gráficos de papel. Eles usavam gráficos de pano, com os desenhos dos cavalos, com os desenhos dos períodos das igrejas. E as tendas ficavam superlotadas. E as pessoas vinham com aquela avidez
para compreender o que Guilherme Miller estava realizando. Inclusive, a Ellen White participou de algumas reuniões e ela ficou encantada com a explicação. E tem um texto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Testemunho para Ministro, página 116. Deve ser apresentada uma mensagem que desperte as igrejas. Todos os esforços devem ser enviados para esclarecer não somente nosso povo, mas o mundo. Fui instruída, diz Ellen White, de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos, com as necessárias explicações, os quais devem ser envolvidos por todo o mundo. Vou dar uma paradinha aqui e comentar algo que eu fiquei muito feliz e satisfeito. Nessa reunião que teve em Itu, eles consagraram alguns livros. E em um desses livros tem algumas explicações sobre pontos do Apocalipse ao preço de R$10. Ou seja, ao preço da revista de saúde. Nós vendemos a revista por R$12, R$10, e nós vamos ter como vender esse livro no valor de R$10, R$15. Então, eu estou imaginando já uma quantia desses livros na minha mão e fazer com que eles cheguem nos lares com as crianças da igreja, na Comportagem Valdense. Então, queridos irmãos, pela graça de Deus, tomar uma atitude que vem encaixar com esse verso de Testemunho para mim, na página 116 e 117. Louvado seja Deus. Continuando a leitura, diz: os que comem, com necessárias explicações, os quais devem ser enviados por todo mundo. Nosso próprio povo necessita de que a luz seja colocada diante dele em linhas mais claras. Como é que deve ser colocado o livro de Daniel e Apocalipse na frente das pessoas? Em linhas claras, para que venham a entender. Os que comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Colocarão em ação forças que não podem ser reprimidas. Os lábios das crianças se abrirão para proclamar os mistérios que têm sido cultos à mente dos homens. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. A história passada se repetirá. Antigas controvérsias serão revividas e perigos rodearão de todos os lados o povo de Deus. A tensão está se apoderando da família humana, está permeando tudo na Terra. Nós brasileiros somos americanos, só que da parte ocidental. Ou, em outras palavras, nós não estamos seguros, irmãos. Quando eu nasci, em 1964, praticamente o Brasil se filiou à ONU. E algumas coisas aconteceram alguns dias para trás, do Brasil ser provocado pelos Estados Unidos. E eu fiquei analisando e pensando, meu Senhor, esse cumprimento do Apocalipse 13 não está longe, porque nós brasileiros pensamos que vamos ter essa segurança para sempre. E não é assim. A Rússia, nossos países vizinhos aqui, Paraguai, Uruguai,
já sentiram um pouco da fúria do dragão e da besta de 2 chifres. E nós não estamos imunes. A qualquer momento poderemos ser alvo de ataque do país que uma vez foi o berço da liberdade religiosa e que nós tanto contamos a história para os nossos filhos, para os irmãos da igreja. Então, aqui está. Na semana de oração, nós percebemos que alguns palestrantes disseram que vai ser difícil pregar o evangelho com as catástrofes e as dificuldades que irão surgir diante de nós. Porém, ficamos alegres que com a ação do Espírito Santo, barreiras vão se quebrar. Porém, nós precisamos estar com nossos vasos limpos para isso. Então, eu faço um apelo, amada igreja. Converse com a igreja de vocês para despertar para o trabalho missionário. Eu tenho um ponto que eu gosto muito de apresentar no princípio de fé. Eu quase não deixo os dirigentes fazer isso. Na hora do princípio de fé que entra a questão das homilias treinatais de manhãs, a triste mensagem angélica, eu digo, moço, deixa eu passar esse ponto, eu preciso. E eu passo para ele do jeito que eu estou passando aqui para vocês. O pessoal abre a Bíblia aí, em Daniel, capítulo 8, 14. O outro abre em Daniel, capítulo 9, porque vocês não vão entender esse gráfico no capítulo 8, então vocês vão entender no 9. E vamos passo a passo, cada um com a sua folha na mão, lápis e borracha. A última aula que eu passei tinha um aluno ele estava em transição de 12 para 13 anos, praticamente 13 anos. E ele ficou tão emocionado que saiu fazendo gestos no dedo, porque eu expliquei para eles nos dedos os gráficos. E ele disse, irmão, quando que vai ter a outra aula de princípio de fé? Próximo sábado. Aqui no próximo sábado vou estar em Belém, né? Não vou estar em Paragominas. Então, queridos irmãos, Deus, em sua bondade, quer que você passe isso em linhas claras, com uma facilidade imensa. Por isso que nós estamos aqui, para tentar repassar isso para as pessoas. Estudem o Apocalipse em ligação com Daniel, continua o livro, pois a história se repetirá. Nós, como todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Se nós conhecemos alguma coisa, então vamos trabalhar muito mais em conhecer, porque um anjo intercalou a Filipe. Filipe, tem uma pessoa lá em uma encruzilhada que você precisa estar lá, com urgência. Ele não está entendendo. Aí eu peguei o livro Serviço Cristão, aí lá diz que só é 2 classes. A classe dos eunucos estão clamando, chorando, por alguém que explique as profecias de Daniel e Apocalipse. E tem a outra classe que explica, que é a classe dos Filipes. Todos que estão aqui nessa sala, eu penso que são da classe dos Filipes. E precisa explicar e entender. Por isso, tire tempo. Quando o decreto chegar, você vai querer tirar tempo. Aí você vai estar correndo para outro canto, em meia perseguição. Nós estamos em tempo de paz. Aproveitem, façam o máximo que puderem em compreender. Ainda diz o texto: anjos desejam contemplar as verdades reveladas ao povo que, com coração contrito, está examinando a palavra de Deus e orando por maiores extensões
amplitudes, profundezas e altura do conhecimento que somente Ele pode dar. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade, que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer desculpa por não tornarem o Apocalipse motivo de seu estudo. Mas Jesus, por intermédio de seu servo João, declarou aqui o que será nos últimos dias. E ele diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas. Então, eu gosto muito dessa meditação, essa daqui, ó, Maranata. Eu estou lendo nela, na página 28. Então, ela nos esclarece o máximo que nós precisamos. Quanto mais sugamos essa meditação, mais ela te abre a mente através do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho uma parceria com o Robson, e eu acho que ele não está nessa sala, porque antes de eu entrar, eu liguei para ele, e ele não me atendeu. Ele está com o meu gráfico. Mas eu fiquei pensando, então, se ele não acordar, eu tenho um plano B. Aí eu joguei para a irmã Alexandre o gráfico. Então, como o Robson não se manifestou aí, eu penso que eu vou pedir uma ajuda para a irmã Alexandre processar aí para mim e jogar na tela, se possível. Se não, vamos usar o que temos. Muito bem. Você já fez a sua linha grossa, né, no meio da folha. Agora vamos desenhar algumas coisas. No espaço de 2 centímetros, só 2 centímetros, você coloca uma trava. Mais ou menos assim, ó. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo aí? A primeira trava, não vamos colocar nada escrito. Depois nós vamos encher isso aí, com datas. A primeira trava é o início da profecia. Aí do lado você coloca uma trava. Vamos colocando aí. Aí agora é uma outra trava com 3 centímetros. Você aumentar 1 centímetro. Vai colocar mais outra trava. Agora nós já temos 3 travas, correto? Uma no início da profecia das 2.300 manhãs. A segunda trava, que corresponde ao espaço da primeira semana, das 70. E 2 semanas. Okay? Agora vamos para a próxima trava. Aí você vai dar um espaço agora, melhor, vai reduzir. Em vez de ser 2 centímetros ou 3, você vai colocar 1,5 centímetros. Aí vai colocar uma trava, 1,5 centímetros, tá? Só que essa trava, você vai botar ela mais baixa do que a trava vizinha, porque vai ser a cruz onde Jesus vai ser explicado aqui o seu sacrifício. Aí depois dessa trava, você calcula mais 1,5 centímetros e vai colocar mais uma trava. Tá, o Alexandre jogou o meu gráfico. Não fique olhando muito para essas
detalhes de baixo, porque isso é uma explicação para o futuro, sabe? Porque eu combinei com o Robson que nós íamos esconder isso aí e ia colocando de pouco a pouco, com a animação. Se o teu celular puder fazer isso, você vai lá na tela e cresce, abrindo com os 2 dedos assim, ó, cresce o gráfico. E você vai observar aqui que são 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos. Então, nós vamos trabalhar nisso aqui, ó. 5 dedos, 5 travinhas. Primeira trava, segunda, terceira, quarta e quinta. Agora, nós vamos fazer um arco, tá? Um arco dessa primeira trava, que vai ao início da profecia, até a última trava que nós fabricamos aqui. Vamos tentar fazer uma trava pegando por cima. Eu já fiz o meu. Olha aqui. Agora eu vou colocar 70 semanas. Então, eu vou usar o arco e vou escrever de acordo com o arco. 70 semanas acompanha o gráfico, o arco, 70 semanas. Agora, nessa parte de baixo, vocês estão observando o gráfico aí, entre a primeira trava e a segunda, você coloca 7S. Vamos lá? Na parte de baixo da linha grossa. Não é na parte de cima. Você vai colocar 7S. Da segunda trava para a terceira, você vai colocar 62S. 62S. Muito bem. Da terceira trava até a quinta trava, você vai colocar 1S. 1S. Muito bem. Esse gráfico aqui já está pronto, porque ele é as 70 semanas. Em cima eu tenho ela geral, 70 semanas. Você pode até colocar 490 anos, se quiser, para ficar mais interessante. E embaixo você vai colocar 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Perfeito? Vamos para adiante. Agora, nós vamos... Irmão, pode repetir, por favor? Posso. A primeira trava, para a segunda, eu vou colocar 7S, que é igual a 7 semanas. Da segunda trava... Isso até a terceira... entre as travinhas, né? Ou em cima da travinha? Entre as travinhas, em cima nós vamos colocar datas. Tem que ser entre as travas e abaixo da linha grossa, tá? Seria bom se ele mostrasse o gráfico dele, eu estou perdida. Alguém... Ele está mostrando com a setinha, irmã. Embaixo, Isso. 70 semanas, mas está 75 aqui, ó, no gráfico. Não, é 7S. Ah, é 7S. Entendi. Significa 7 semanas. Uhum. Do lado, você vai encontrar 62S, que é igual a 62 semanas. Entendi. E logo após, aonde Jesus falece na cruz no ano 31, nós colocamos aqui 1 semana, que é a metade da semana é ele fazendo o trabalho e a outra metade é os discípulos. Ok? Agora,
nós vamos nos posicionar. Isso aqui é muito importante vocês compreenderem. A transição do Daniel para o Apocalipse é muito importante. Há algumas profecias que elas adentram o período das 2.300 manhãs, e tem outras que são externas, elas entram na profecia das 2.300 manhãs e elas dão um pulo e saltam fora. Ok? E eu gostaria de apresentar uma delas, só que vocês vão ter que usar a Bíblia. Vamos lá? Procurem Daniel 12, verso 2. Eu vou ler. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Bom, essa profecia ela foi colocada antes do ano 457, ou seja, antes do início dessa profecia por Daniel, já lá em Babilônia, quando ele estava lá sob o regime de Nabucodonosor. Agora, essa profecia, ela é ratificada entre o ano 27 e o ano 31 do gráfico de vocês. Para isso, nós vamos agora colocar as datas, tá? Na primeira trava, vocês vão colocar 457. Eu já estou colocando no meu. 457. Para poder explicar Daniel 12, tá? 457. A próxima trava é 408. A terceira trava é ano 27. A quarta trava é ano 31. A quinta trava, ano 34. Muito bem. Agora, vamos jogar uma setinha aí, Alexandre, e vamos jogar nossa setinha aí bem no ano, entre o 27 e o ano 31. Tá? Perfeito. O que aconteceu entre o ano 27 e o ano 31? Eu vou abrir a Bíblia. Eu vou usar aqui a meditação, que está mais rápido. Diz assim: Mateus 26, 74. Caifás, levantando a mão direita para o céu, dirigiu-se a Jesus de forma de um solene juramento. Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo. Todos os ouvidos se inclinaram para escutar, a todos os olhos fixaram o seu rosto ao responder. Tu dissertes. Uma luz celestial parecia iluminar seu pálido semblante, enquanto acrescentava: Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Então, queridos irmãos, essa profecia ela inicia antes das 2.300 manhãs e ela é ratificada aqui por Jesus entre o ano 27 e o ano 31, dando seguimento a essa profecia. Ela se cumprirá no futuro. Vamos lá? Ver onde que ela se cumprirá? Apocalipse, capítulo 16. Eu vou ler para os irmãos. Apocalipse 16. E versículo 18.
E houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte, mas tão forte como nunca havia ocorrido desde que há homem sobre a terra. Então, ela está fora do computo das 2.300 manhãs. Então, ela inicia antes das 2.300 manhãs, é ratificada entre o ano 27 e o ano 31 por Jesus, e ela finda no início da sétima praga, antes dos flagelos de gelo, os blocos de gelo caírem sobre os seres humanos, no peso de 30 quilos. Então, só estou dando um exemplo de que esta profecia corresponde a Daniel 12, verso 2, que vai ressuscitar dois tipos de pessoas. Um grupo que corresponde aos 144 mil mortos, que vão dar as mãos para os vivos no início da sétima praga, e Caifás e os demais vão estar vivos para a vergonha e desprezo eterno, para ver a coroação de Jesus. Queridos, vamos voltar para o gráfico? Sabendo disso, eu quero mostrar uma outra profecia. Agora, eu preciso que a seta fique entre o ano 408 e o ano 427. Vamos tentar localizar. Isso. Agora você vai fazer um rabisco dessa seta para baixo. Tem um ano aí, 168 AC. Aí você vai colocar no seu gráfico esse detalhe aí. Vamos lá, eu vou colocar no meu aqui. Praticamente no meio da 62S, no meio das 62 semanas. O gráfico desce, uma seta desce, aí a gente coloca uma travinha para colocar o ano, certo? E eu vou descer um pouquinho. Esse gráfico de baixo, ele vai explicar as trombetas, mas nós não vamos mexer com trombeta agora, mas é necessário, em 168 AC, coloquem aí, já vou explicar o que é isso. 168 AC. Muito bem. Agora nós vamos desenhar esse detalhe aí. Nós vamos prosseguir para a direita até aonde tem aí um losango dizendo assim, as 4 trombetas. Então, nós vamos chegar até aí no nosso gráfico. Então, nós vamos descer aqui e parar nessa setinha, tá? Não vamos passar, não, para não dar complicação na nossa mente. Bom, o que aconteceu aqui desse ano de 168 a.C., que foi aí pelo meados das 62 semanas, entre 408 e o ano 0, vamos dizer, o ano 1, na ordem crescente e decrescente. Então, o ano 168 é na ordem decrescente, e ele adentra ao ano crescente. E nós chegamos aqui até o ano 395. Eu coloquei ali o ano 395, depois do ano 323. Agora nós vamos fazer uma seta subindo daqui do ângulo de 168, jogando a setinha lá para o ano 395. Mas não precisa colocar o ano lá, só joga a seta. Eu quero que vocês fiquem bem patentes nessa explicação. O que eu vou colocar nessa seta que eu subi aqui, de vermelho aí? Você vai colocar início e glória do Império Romano Pagão. Vamos lá. Início e glória
do Império Romano pagão, tanto ocidental como oriental. Por que ocidental e oriental? Porque Roma, ela tomou conta do mundo inteiro e dividiu os seus trabalhos. Ele colocou uma comissão de reis para o lado ocidental e outra comissão de reis para o lado oriental. E comandava todas as nações através dessas duas comitivas. E eles começaram do nada, do zero. Essa explicação nós já demos na última explicação que eu dei lá do Daniel 8, naquela divisão lá do chifre, do chifre grande, que é Alexandre, aí veio para 4 chifres, são os 4 generais. Aí desses 4, 2 ficaram firmes, que são o Reino do Norte e o Reino do Sul, aonde veio a nascer Roma. Roma, ela se misturou com o povo de Deus, ela só entra na profecia porque ela se misturou com o povo de Deus. E foi na liga dos judaica que ela se ligou com o povo de Deus e que ela entra na profecia. Por isso que ela está aqui. Roma, ela durou quase 500 anos. Mas eu quero que vocês só entendam aqui. O processo da explicação no futuro, que é dos períodos das igrejas, os períodos dos cavalos, eles só vão ter compreensão clara se vocês tiverem esta base aqui, que Roma iniciou no ano 168 antes de Jesus, e ela adentrou o ano crescente até Rômulo Augusto, que foi o imperador que caiu vítima do ataque das trombetas. Mas não vamos atentar muito para esse detalhe, porque vamos ter uma explicação mais no futuro. Então, diga-me, deu para compreender esse trecho aqui das 70 semanas? Deu para compreender que Roma iniciou aqui no meio das 62 semanas e o seu apogeu, a sua glória começou aí e ela foi até o ano 395 com garra e com determinação, atacando e queimando e eliminando tudo que estava na sua frente? Aí depois nós vamos compreender que teve uns outros inimigos que contra-atacaram Roma, que é a parte das trombetas, que nós vamos falar futuramente. Mas aqui é necessário você ter essa lógica, ok? Tem alguns minutos, irmã Alexandra? Ou como é que está meu tempo aqui? Eu estou sem um relógio. São 5h46. Tá, vou falar mais um pouquinho. Queridos irmãos, no seu gráfico aí, aparece um quadrado lá em cima, né? Você pode mover com o dedo assim, a tela do seu celular, que aparece. É um quadrado enorme que ela vai até lá no fim, na 7ª trombeta da Guerra do Armagedon. Então, esse gráfico, vocês podem estar em casa, depois com calma, iniciando do ano 27, você pode subir uma setinha do início desse quadrado aí. E pode ir com ele até lá no fim. Depois nós vamos só subdividir e colocar aí o tempo das igrejas,
acima desse quadradinho, nós vamos colocar os cavalos, para ficar tudo bonitinho, tá? Essa parte de cima, se vocês quiserem, eu posso já trabalhar em cima desse sentido. Então, eu quero finalizar, eu não quero colocar muito material aqui para a cabeça de vocês não ficar muito cheia e vocês não saírem daqui com essa compreensão. Esse gráfico que você iniciou aqui, você vai guardar, não vai jogar fora, não vai extraviar, você guarda, porque eu irei explicar melhor, eu vou fazer um resumo da explicação que os irmãos já começaram. Eles começaram no trabalho, no computo das igrejas, dos períodos das igrejas. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês ver esse gráfico aí da parte de cima. Tudo bem? E aí, na próxima explicação, nós vamos entrar em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E um pouquinho de Laodiceia. Então, nós vamos trabalhar nesse gráfico na parte de cima. Então, para ganhar tempo nas exposições, vocês podem já fazer esse trabalho. Na terça-feira, eu dou uma explicação mais nítida nessa questão dos quadradinhos aí, tá bom? Então, desde já, eu agradeço por vocês terem paciência, com calma, fazer o início desse gráfico, tá? Imagine quantas travas vocês colocaram aí. Então, vocês colocam assim, 5 travinhas. As demais travas é assim, ó, você coloca uma mão com mais 4 dedos, tá? Então, são 9 travas que tem para terminar essa linha grossa que vocês iniciaram, tá? São 9 travinhas. Cada travinha dessa, nós vamos colocar uma data e chegar ao fim da mesa. Mas não hoje, tá? Só estou adiantando para vocês ficarem bem cientes, para não tem como errar. Então, essa primeira aula de hoje, só mexa aí no teu dedinho assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 travas. As próximas travas são, tiro um dedinho e coloco 9. São 9 travas. Pronto. Então, essa aula é simples e prática, proféticas. Deus nos ajude, que possamos compreender com tranquilidade, com clareza, e atentar para o texto daqui de testemunho para a igreja e testemunho para ministro. Deus nos abençoe. Amém.